Então, boa noite. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de estágio de bacharelado 3, semestre 2021/2. Essa primeira aula, a gente usa ela mais para esclarecer algumas dúvidas e para apresentar a organização da disciplina. Como vocês estão no estágio 3, exceto se houver algum aluno que não fez nenhum estágio, porque não necessariamente os estágios precisam ser cumpridos na ordem, né? Geralmente você já vem sabendo como os estágios funcionam, então, às vezes, fica repetitivo ficar falando a mesma coisa. Só que esse semestre a gente tem algumas mudanças em função da pandemia e da liberação dos estágios presenciais. Se o aluno consegue fazer estágio de forma remota, é preferível, né? A gente ainda dá preferência por causa dos riscos e principalmente porque a gente estava conversando antes de iniciar a gravação dos riscos da variante Delta, né? E que já está causando impacto em outros países e no Rio de Janeiro, no Brasil, então a gente não sabe o que está por vir, né? Então, quanto maior as possibilidades de atividades remotas, a gente ainda continua insistindo com isso. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu vou compartilhar aqui, é um documento da Pró-Reitoria. O documento aparece para vocês? Sim. É uma instrução normativa 04 de 2021, que orienta as formas de execução dos estágios e práticas curriculares obrigatórias e não obrigatórias. Aí, no caso, Júlia, você estava falando que você estava fazendo um estágio remunerado, ele também cabe aqui, tá? Uhum. Então, aqui tem as orientações... Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, tá, desculpa. Então, aqui tem as orientações, e aqui no artigo 3º, ele fala que a organização das atividades de estágio vai exigir um outro trâmite agora, além do que era convencional. Como que a gente fazia? Vocês me apresentavam um plano de trabalho, eu avaliava esse plano de trabalho se ele estava de acordo com as áreas de formação do biólogo e autorizava o estágio. Agora, esse plano de trabalho que vocês vão elaborar, ele é um pouco mais complexo, ele não é tão simples como o anterior, e ele traz uma série de pontuações, e vou mostrar um modelo para vocês, em relação ao que tem que ser assumido como cuidado para evitar, né, para diminuir o risco de transmissão do coronavírus. Então, ele precisa ser preenchido e precisa ser lido junto com o supervisor de estágio, e depois ele precisa ser encaminhado ao colegiado de curso. Então, a gente vai ter que fazer isso nessa primeira semana de estágio, na segunda, no máximo, para poder dar tempo de passar pelo colegiado e depois vocês começarem, que vocês só podem começar depois que o colegiado aprova. Eu não conversei ainda com o professor Sérgio, que agora é o atual coordenador do curso, para saber como é que vai ser esse andamento de reuniões, porque o colegiado se reuniu na sexta-feira da semana passada para aprovar os nossos planos de trabalho das disciplinas. Agora ele vai ter que se reunir de novo para aprovar os planos de trabalho dos estágios e das práticas curriculares. Então, esse plano de trabalho, ele vai conter informações que, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó, termo de aditamento para atividades presenciais de estágio supervisionado. Então, vocês vão receber esse modelo desse documento, vocês vão preenchê-lo, então, com as informações de vocês, do professor orientador, né, do supervisor do estágio, do curso, e vocês vão assumir algumas responsabilidades, e o docente que vai orientar vocês também vai assumir algumas responsabilidades, que estão relacionadas aos cuidados de biossegurança em relação à Covid, de uso de EPI, máscara, álcool, enfim, cuidado com o distanciamento. Então, é importante que vocês leiam esse documento, eu vou encaminhar ele via SIGA para vocês, e que leiam, de preferência, junto ao professor que vai supervisionar o estágio de vocês, não assinar sem saber qual é o conteúdo dele, porque tem uma série de compromissos que vocês estão assumindo aqui, e o professor também. Então, inclusive, cabe ao estagiário, isso aqui é importante, comunicar à instituição de ensino e à organização concedente, se for um laboratório, uma empresa, né, que estiver concedendo o estágio, caso se enquadre no grupo de risco para a Covid,
Utilizar de forma correta os EPIs, que são máscara, álcool, indicados por cada situação em que estarão vivenciando. Comunicar imediatamente ao docente orientador caso haja falta de EPI para utilização, ou os EPIs, se eles forem inadequados. Recusar-se a realizar qualquer procedimento no campo de estágio, caso não se sinta seguro para realizá-lo, caso não tenha EPI indicado para tal situação. Comunicar imediatamente ao docente orientador, caso apresente sinais ou sintomas de síndrome gripal. Procurar atendimento de serviço de saúde, caso apresente sinais ou sintomas de gripal. Então, esse aqui é um termo de compromisso que vocês estão assumindo junto, vão assumir junto ao professor que vai supervisionar o estágio de vocês, e ele tem que ser assinado pelo professor, que vai orientar, que é o concedente, pelo professor orientador, que sou eu, por vocês e pela coordenação do curso. E aí ele vai ser encaminhado, conforme essa instrução normativa que eu estava mostrando para vocês, ele vai ser encaminhado para a deliberação do colegiado de curso. O outro documento é um termo de ciência, compromisso e responsabilidade do estágio curricular. Nesse documento aqui, que é assinado por vocês, vocês assumem os compromissos e responsabilidades do estágio, de acordo com a modalidade que vocês vão desenvolver, em relação aos riscos do novo coronavírus, né, da Covid. Então, você precisa aqui assinar que você não faz parte do grupo de risco, por isso que você pode realizar um estágio presencial, que você tem ciência em relação aos riscos associados à doença, que você se compromete a usar EPI. E esses 6 aqui, ele não cabe a nós, a não ser que o estágio seja na área de saúde. Mas no semestre passado, já para a área de saúde, nós tivemos 2 alunas que fizeram o estágio, eu exigi que elas fossem vacinadas, e nós conseguimos isso muito antes do período, né, que elas seriam vacinadas, e essa parte foi de formação deles, ela foi realizada. No caso de vocês, isso aqui se aplica só à área de saúde, né. Então, eu também preciso que vocês leiam esse documento, não vejo necessidade de eu ler com vocês, passo a passo, mas é preciso que vocês leiam, e ele fará parte dos documentos de vocês, além daqueles anteriores, que vocês já estavam acostumados, que são depois anexados ao relatório, no final do semestre. Então, eu vou encaminhar, e aí eu vou ficar à disposição de vocês lá no nosso grupo, no WhatsApp, para tirar as dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida de preenchimento, ou quiserem alguma explicação em relação a esse documento, aí eu encaminho para vocês. Pode falar, Fabiana. Professora, no caso, esses documentos, só para quem vai fazer presencial, quem vai fazer remoto, não é necessário? Não, quem vai ficar na modalidade dele remoto, você assume a consciência de que você não pode ir, né, participar de nada presencial, e aí fica normal. Esse aqui é para quem vai fazer presencial, ou semi-presencial. Se tiver uma ida, ou uma reunião, alguma coisa presencial, já tem que cuidar dessa documentação aqui. Entendi. Tá bom? Então, aí, além desses, vem aquele velho aquela nossa quantidade de documentos que vocês já estão acostumados, que são esses aqui, né? Adoro ele. Ofício de apresentação, eu vou encaminhar tudo para vocês. Plano de atividade, termo de compromisso, se for dentro da Unemat é um modelo, se for fora da Unemat é outro. Ficha de acompanhamento, que é a ficha de presença. A ficha de avaliação, que é aquela que o professor supervisor encaminha para mim no final do semestre, no e-mail. E o relatório, o modelo do relatório, que é o mesmo modelo na Unemat inteira, que ele é definido num documento interno da Unemat. Então, além desses documentos que vocês já estão acostumados, eu vou encaminhar aqueles outros 2, né, que eu estava mostrando para vocês, que são esse anexo 2 e esse anexo 3, e vou encaminhar também essa instrução normativa para vocês conhecerem esses novos procedimentos. Ok? Ok. Em relação aos... Alguma dúvida? Eu posso dar sequência? Ainda não. Não? Em relação aos estágios. Então, eu encaminhei lá no grupo uma lista com um número de vagas interessante, nós conseguimos a participação de vários professores, lá tem várias áreas, desde SIG, a
botânica, a ecologia, tem saúde, então tem várias vagas lá. Mas como eu falei lá no início, não necessariamente vocês precisam se enquadrar em alguma daquelas vagas. Vocês podem procurar estágio com uma outra pessoa da Unemat que não está naquela lista, ou podem procurar em outras instituições. Desde que, então, sejam assumidos todos os compromissos, né? Tem que estar tudo documentado agora. A gente não pode só falar que vai cuidar, né? Tem que documentar tudo e tem que assumir o compromisso. Por quê? Porque a universidade está liberando os estágios e está liberando as práticas curriculares presenciais a partir desse semestre, com a condição de que o aluno assuma a responsabilidade pelo que está fazendo, para que isso não repercuta para a universidade, não peça para a universidade caso aconteça algo, né? Embora a gente esteja cuidando muito para que nada aconteça. Bom, é isso. E aí, em relação à documentação, a gente precisa estabelecer prazos, né? Vocês têm 2 semanas para organizar a documentação, começando com, se for presencial, esses 2 documentos, que são os documentos novos, que vão ser incorporados a partir desse semestre, além deles, o ofício de apresentação, o termo de compromisso, e aí tomar cuidado para pegar o documento certo, né, o arquivo certo, se dentro ou fora da Unemat, e o plano de trabalho. Eu só posso autorizar o estágio de vocês a partir do plano de trabalho. Vocês só podem iniciar o estágio, se presencial, a partir da aprovação do colegiado de curso. Então, não dá para demorar muito, porque corre risco de o tempo depois não ser suficiente para vocês cumprirem as 90 horas. Uma coisa importante, todos os documentos, as datas que vocês colocam, elas são as datas reais. Assim, mas eu comecei meu estágio faz 2 semanas, mas 2 semanas não estava dentro do calendário acadêmico. Então, você só vai contar a sua carga horária a partir da aprovação minha do plano de trabalho e no caso de presencial, da aprovação do colegiado de curso. O planejamento da carga horária que está no plano de trabalho, ele tem que ser cumprido e ele tem que ser, as datas têm que estar de acordo com as datas que são colocadas lá na ficha de presença, que é a ficha de acompanhamento de vocês. Caso haja alguma alteração, coloca uma observação, fala, houve uma alteração aqui, outra aqui, só para a gente conseguir acompanhar a carga horária certa. Para quem faz o estágio remoto, que trabalha em casa, às vezes acaba não sendo a carga horária igual tinha planejado, aí vai colocando, faz tudo, tenta documentar, faz o máximo de esforço possível para documentar como as coisas estão sendo feitas, sem alterações, como às vezes acontece de aluno me perguntar, professora, mas eu queria colocar, qual data eu coloco no ofício? A antiga, a nova, a atual? Sempre certinho. A data do ofício é a data do dia em que ele foi impresso, que ele foi assinado, no dia. Faz tudo certinho. A gente não tem nenhum erro, nenhum problema mais para frente, sabe? E aí eu preciso que vocês me encaminhem essa documentação via e-mail, nas próximas 2 semanas, eu confiro e devolvo. Se vocês já tiverem, não tiverem dúvida, já sabem o que está ali, já estão acostumados, não tem dúvida em relação ao preenchimento, então já me enviem assinado. Então, as assinaturas são todas digitais de vocês e das pessoas que vão orientar vocês, né, dos professores supervisores. Se eu sou a última a assinar, eu já converto o documento em PDF e devolvo para vocês. O que não pode acontecer é de vocês iniciarem um estágio sem que eu conheça o plano de trabalho, e se for presencial, sem o colegiado aprovar. Também não pode acontecer de vocês deixarem os documentos para serem assinados no final do semestre. Eles têm que ser assinados agora no início, para vocês serem liberados e cumprirem, porque tem uma lógica nisso. Por exemplo, termo de compromisso. Não dá para você assinar o termo de compromisso, ou coletar a assinatura do termo de compromisso lá no final do estágio. Porque aí, como é que você assumiu um compromisso depois que já terminou? Ele é sério o documento, ele é oficial, ele tem que ser assinado no momento em que você está começando o estágio, que você está assumindo o compromisso com o laboratório, com a instituição, com o professor, a pessoa que está te orientando, em relação aos cuidados que você vai ter dentro desse laboratório, dessa instituição. Por que isso é importante? Vamos supor que não vai acontecer, mas a gente tem que pensar nos pontos, né, que podem ser arriscados para a gente. Vamos supor que um aluno da Unemat faz um estágio em uma empresa, em Alta Floresta, e desaparece um computador na empresa.
pode-se culpar o estagiário, né? Então, se nós temos um termo de compromisso, não é só a pessoa, aluno, que está lá na empresa, é a instituição Unemate que está lá na empresa. Então, qualquer coisa que acontecer, a instituição Unemate pode defender o aluno, desde que a gente tenha todos os documentos. Por isso que tem que ser feito tudo certinho. Ofício de apresentação, vai buscar o estágio, já se apresenta como Unemate. O que te apresenta como Unemate? O ofício de apresentação. Antes de começar o estágio, vai ter que cuidar de toda a documentação, já cuida dela certinho para poder você estar dentro da instituição como Unemate, não só como você individualmente assumindo todos os compromissos. Entende? Vocês têm um respaldo da instituição, se os documentos de vocês estão todos em ordem. Por isso a importância de cumprir todo, preencher, já coletar as assinaturas logo agora no início, para depois só realizar o estágio. O estágio pode ser feito com qualquer profissional, de qualquer formação. No início não era permitido, quando os estágios de bacharelado começaram, o professor supervisor, ou o profissional supervisor, ele tinha que ter CRBio. Hoje não mais, então pode orientar vocês um agrônomo, um veterinário, um pedagogo, pode ser profissional de diferentes áreas. O que limita, no caso da execução do estágio, é que ele precisa ser em uma das áreas de atuação do biólogo, que é uma lista imensa. Então, pode ter, por exemplo, um pedagogo trabalhando com educação ambiental que pode orientar vocês na área de atuação de vocês, né? Nossa, também sou biólogo. Então, indiferente de quem for o profissional, mas no plano de trabalho, tomem muito cuidado para que o estágio de vocês esteja dentro da área de formação. Eu falo isso porque uma vez um aluno trouxe um plano de trabalho para mim, que ele ia trabalhar como estagiário numa empresa, misturando ração para boi. Não é a área de atuação do biólogo. E aí, já falando nisso, já chama atenção para outra coisa. Para não correr o risco de vocês assumirem um estágio e acabarem trabalhando lá como secretária, ou como secretário, ou como alguém, sei lá, da limpeza, alguma coisa assim. Vocês têm que se negar a executar qualquer trabalho que não seja um trabalho voltado para a formação profissional de vocês. Para não ter o risco de, né, a gente não sabe, tomara que não, mas, né, não ter o risco de alguém se aproveitar dessas horas que vocês estão executando estágio para vocês executarem tarefas que não são da formação de vocês. Lembrem-se que vocês são estudantes universitários, são pesquisadores em formação, são professores em formação e são profissionais de diferentes áreas que podem atuar no meio ambiente, saúde, biossegurança, biotecnologia. Então, não deixem ninguém tratar vocês como menos que isso. Deixa eu ver o que mais, em relação ao estágio. Cumprir as 90 horas. Professora, eu vou cumprir 105 horas. Sem problema, coloca 105 horas lá, a gente assina, mas que vai ser aproveitado como disciplina, são 90. Mas eu fiz os 3 estágios, vamos supor, e em cada um dos estágios eu fiz 120 horas. Como disciplina, foi aproveitado 90. Mas se você somar no final, por exemplo, 360, elas podem ser aproveitadas como estágio, por exemplo, na área de análises clínicas. Para o biólogo atuar na área de análises clínicas, ele precisa ter um estágio de no mínimo 360 horas. Então, se o aluno do curso de biologia faz as 3 disciplinas e ao invés de fazer as 90 horas, faz 120 em cada disciplina, no final ele tem as 360. 90 são aproveitados para a disciplina e os demais ele pode acumular para depois fazer essa requisição para atuar na área de análises clínicas. Para alunos que fazem estágios remunerados e que não necessariamente fazem parte da disciplina, são 2 coisas que se sobrepõem. A carga horária que está fora do calendário acadêmico, ela não pode ser aproveitada, exceto se o aluno fez uma solicitação prévia ao colegiado de curso. Mas se ele já está no estágio, como a Júlia comentou que ela já está no estágio, eu acho que tem mais um caso de mais uma aluna que vai cursar a disciplina conosco, também já está. Faz um plano de trabalho dentro desse estágio que já está contratado, que cumpra as 90 horas de atividades que estão dentro da formação da área de atuação das áreas, né, de atuação do biólogo. E aí esse planejamento vai integrar o seu estágio remunerado e vai ser usado como parte do seu estágio obrigatório da disciplina. Então, as 2 coisas se sobrepõem,
No final, como qualquer aluno, vai fazer relatório, vai participar de seminário, e os mesmos documentos têm que ser elaborados. Se já elaborou, por exemplo, lá no início, é provável que já tenha feito um termo de compromisso lá no início, então aproveita o mesmo termo de compromisso. Não tem problema que a data, que o período seja maior que o da disciplina. O que está definindo o período da disciplina é o plano de trabalho. Então, tem um termo de compromisso de 6 meses e vai fazer um estágio na disciplina de estágio de 3 meses, não tem problema. Os 6 meses são de todo o estágio. O estágio que se refere à disciplina são aqueles 3 meses e ele está definindo o plano de trabalho. Então, não tem problema de ser um termo de compromisso mais amplo, só não pode ser menor que o período de estágio. Tem alguma dúvida? Talvez vocês me ajudem a lembrar de algumas coisas que eu esteja esquecendo. Não? Não, aqui tá tranquilo. Tranquilo. Então, nós vamos ter só essa aula presencial, essa aula de hoje, que é essa aula com essas explicações. Nós vamos ter um grupo do WhatsApp que já foi criado, que é onde a gente fica conversando durante todo o semestre, tirando todas as dúvidas. Vocês podem falar comigo no grupo, ou se quiserem falar no privado também, sem problema, eu tento responder. Geralmente eu não demoro muito. E nós vamos voltar a ter aula só em novembro, na última semana de novembro, na primeira semana de dezembro, que são as 2 noites que nós vamos ter os seminários. Como vocês são só 6 alunos, então vai ficar tranquilo para fazer seminários. Nesse dia dos seminários, nós convidamos os professores ou profissionais que supervisionam o trabalho de vocês para participar. Então, a gente faz uma roda de conversa bem gostosa, assim, mais de troca de informações, mas que vocês têm a necessidade de preparar slides, de fazer uma apresentação formal, porque também essa é uma das exigências das resoluções da UNEMAT em relação ao segundo estágio. Os documentos, perguntou se os documentos já estão no SIGA, ainda não, porque eu não terminei essa organização desses documentos novos que chegaram, mas eu vou terminar de organizá-los, no máximo amanhã eles estarão disponibilizados lá. Os documentos anteriores que foram usados no semestre passado, retrasado, não tem muita diferença, o que muda são esses 2 anexos novos. Então, amanhã eu consigo colocar para vocês, aí se tiverem alguma dúvida, a gente tira as dúvidas no grupo do WhatsApp, né, se surgirem dúvidas ao longo da disciplina. E se vocês tiverem hoje, podem perguntar. Para mim ficou tudo esclarecido. Então, para mim, 2 semanas, eu vou pegar todos os documentos. Professora, eu tenho uma dúvida a respeito dessa assinatura digital. Como que funciona? Que eu nunca cheguei a trabalhar. Daqui a pouco, quando eu desligar a gravação, eu explico para você como faz, tá? Dá para a gente fazer por aqui uma, eu te mostro como é. Tá? Os professores todos têm. E aí, o que eu peço, assim, com veemência, é que vocês não usem a assinatura do professor sem a autorização dele. Então, encaminhe o documento, deixa o professor adicionar a assinatura dele. E aí, o documento volta até vocês. Façam tudo isso por e-mail, que no e-mail fica tudo registrado. Nós não podemos correr o risco de pegar a assinatura de um professor e colocar, porque depois que ele enviou o documento, a gente tem acesso à assinatura. E tem que tomar muito cuidado com isso. Nunca usar a assinatura de alguém, sempre deixar que a pessoa coloque a assinatura dela. O que nós precisamos nesse momento, que estamos trabalhando de forma mais flexível, é evitar problemas futuros, né? Vou fazer tudo muito certinho para a gente não ter dor de cabeça depois. Tá bom? Mais alguma dúvida? Maísa, tudo bem? Paula, tá tranquila? Júlia, Fabiana? Sim, professora, sim, tudo bem. Tá, eu vou desligar a gravação, e aí eu fico à disposição no grupo, e eu volto para mostrar para vocês como faz a assinatura.